Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma aula do Programa de Educação Permanente do CRO-MG. Hoje, o webinar. E antes de apresentar os nossos convidados, eu vou dar alguns recados importantes. Eu peço a vocês, por favor, que desliguem o seu microfone e a câmera, pois qualquer barulho pode interferir na fala do palestrante e na tela que ele estará também apresentando. Então, e sobre os certificados, peço para que se inscrevam somente uma vez, o seu nome completo aí no chat, para facilitar na liberação do certificado, porque o e-mail é diferente do nome. E quanto a essa liberação do certificado, é após 24 horas após a aula, no mesmo site que você se inscreveu. Tem a área de certificados, basta colocar o seu CPF e vai aparecer em PDF para baixar. E ele não chega no seu e-mail, ok? Agora, nós vamos dar início ao webinar de hoje. O tema é referente ao slogan do Dia Mundial do Sono, comemorado esse ano no dia 18 de março, sexta-feira. Sono de qualidade, mente sã e mundo feliz. Eu convido neste momento a presidente da Câmara Técnica do Sono do CRO-MG, a doutora Maria de Lourdes Rabelo, para apresentar os nossos convidados dessa noite. Seja muito bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Aretusa. Obrigada a todos, especialmente aos palestrantes, por aceitarem o nosso convite. Nós estamos muito felizes. E comemorando o Dia Mundial do Sono, como a Aretusa falou, né? O slogan desse ano é um sono de qualidade, mente sã e mundo feliz. A gente pode pensar assim, como que o sono de qualidade ajuda a manter a saúde mental? Como que o sono, um sono melhor, pode ajudar as pessoas a se concentrar durante o dia? Ou como que a fadiga pode nos sobrecarregar física, mental e emocionalmente? Isso poderia impactar nas relações entre as pessoas? São perguntas que vêm à nossa mente quando nós pensamos nesse slogan do Dia Mundial do Sono. Para abordar, então, esses 3 tópicos, nós convidamos 3 profissionais renomados para esse webinar do CRO-MG, em comemoração ao Dia Mundial do Sono. Então, inicialmente, eu quero convidar para falar sobre o sono de qualidade a doutora Melânia Marques. Ela é otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono. Ela é Research Fellowship no Departamento de Medicina do Sono de Harvard e fez o doutorado em Ciências na Universidade de São Paulo. Boa noite, Melânia. Muito obrigada pela participação. Boa noite a todos. Agradeço a Lourdinha pelo convite e ao CRO-MG também pelo convite. E fico muito feliz de estar aqui com vocês para falar, então, desse tema que é super importante e que agora a gente vai aproveitar esse momento aí do Dia Mundial do Sono para tentar abordar realmente os temas relacionados aí a esse assunto. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só para confirmar, todo mundo está conseguindo ver? Tá ok, doutora. Pode Vamos começar se quiser. Bom, então, coube a mim iniciar, né? Eu vou falar um pouquinho, então, sobre sono de qualidade. A primeira coisa que eu queria trazer é que, assim, o sono, ele envolve um mundo complexo. Então, só para a gente ter, assim, mais para, de curiosidade aí, uma coisa histórica, o sono, ele já é, assim, um mistério para a humanidade há muito tempo, né? E aí eu trouxe esse exemplo aí, que é um livro que é de 1834, se eu não me engano, que é chamado A Filosofia do Sono,
E nesse momento aí da história, o sono era tido como um estado intermediário entre a vigília e a morte. Mas o conhecimento, né, sobre o sono, ele foi, né, cada dia progredindo mais aí ao longo dos anos, e continua sendo sempre uma fonte de muita curiosidade para, né, os cientistas, para o mundo da ciência como um todo. E a gente caminhou aí agora para um livro que é do final da década de 80, 1989, de um pesquisador bem importante aí da área de sono. E aí a gente já vê que nesse momento o sono já é entendido como um comportamento dinâmico. Ele é uma atividade especial do cérebro e que é controlado por mecanismos que são tanto elaborados quanto precisos, né? E o que é o sono, né? Como uma definição, a gente diz que ele é um estado de perda reversível, né, do estado da consciência, onde nós temos um limiar reduzido aos estímulos ambientais, uma postura estereotipada, que no nosso caso é deitado, de olhos fechados, né, e um período de atividade motora reduzida. Além disso, nós passamos pela experiência onírica, né, que são os sonhos. E a gente vê que o conhecimento sobre o sono, ele está em evolução. Então, eu trouxe uma linha de tempo, não vou aprofundar em detalhe em cada um desses itens, mas para a gente ver como que nos últimos aí 60, 70 anos que a gente percebe realmente uma evolução, né, assim, um ganho realmente de conhecimento na área do sono. Então, desde lá dos primeiros registros de atividade elétrica cerebral que foram feitos pelo Berger em 1924, até depois lá em 1957, que é um marco importante para a parte do sono, que é a descrição do sono REM e do sono não REM, né, e da presença dos ciclos do sono, até o primeiro manual que a gente tem de estagiamento do sono, que é de 68, e a questão de clínicas especializadas na avaliação de distúrbios do sono, até finalmente a fundação da Associação Americana de Sono, em 75, da classificação dos distúrbios internacionais do sono, essa primeira classificação, que é de 79, e para a associação aqui do Brasil, né? Então, o primeiro congresso de medicina de sono do Brasil que a gente teve foi em 85, quando foi fundada, que era então Sociedade Brasileira do Sono, hoje a associação, né? E o sono, então eu já falei que ele é regulado por mecanismos que são super elaborados e super precisos, né? De uma forma geral, a gente tem dois processos que são muito importantes aí, que é o processo homeostático e o processo circadiano. Então, nós temos um ritmo que é dito circadiano, porque ele se aproxima às 24 horas, né? E tem uma grande importância com relação também aos ciclos de claro e escuro, e um processo também endógeno nosso, que é o processo homeostático, que vai nos fazer ter esses ciclos entre dormir, né, e entre estar acordado. A gente tem esses dois processos em equilíbrio que vão nos levar, então, ao dormir, né, todos os dias. E o sono, ele passa por, né, fases. A gente tem diferentes fases do sono, que são os estágios do sono não REM, né, o estágio N1, N2 e N3. E a gente tem o sono REM, que é quando temos os sonhos, né? Aqui, para ilustrar o que a gente vê num exame, por exemplo, de polissonografia, né, um estagiamento aí do sono. O sono, ele acontece em ciclos que se repetem, né, de 4 a 6 ciclos por noite, e a gente alterna, então, aí entre essas diferentes fases do sono não REM mais profundo, que é o 3, que são as ondas cerebrais aí, né, de uma mais lentificadas, ondas lentas e amplas, ao sono REM aí que parece, o eletroencefalograma lembra muito o do estar, né, em vigília. E as principais funções do sono. Então, a gente sabe que
fala sempre que é importante dormir, mas por que é importante dormir? Primeiro, a gente tem vários processos que são vitais para o funcionamento do nosso organismo e que acontecem durante o sono. Então, a gente tem desde a liberação de diferentes hormônios, por exemplo, o hormônio do crescimento, né? Então, é um hormônio que ele é liberado ali na primeira parte do sono. Hormônios que regulam a saciedade, a fome, que são a grelina, a leptina, né? Então, entre outros hormônios que têm o próprio cortisol, né, liberado mais no final do sono, no início da manhã ali. A importância do sono para o sistema imunológico. Então, a gente tem vários estudos que mostram como essa conversão sorológica, por exemplo, ao receber uma vacina, ela é regulada também pelo sono, né? Os processos metabólicos todos, como eu já falei, em relação até, né, à própria fome e outros processos. É importante também para a nossa reparação das células e tecidos, né? Quando a gente tem o repouso muscular, tem aquele turnover celular também, e, de uma forma geral, a consolidação da memória, né? A gente sabe que o sono é fundamental nesse processo da memória e do aprendizado. E o sono, a gente vai falar de qualidade, e sempre tem uma pergunta também em relação à duração, tá? A duração do sono, ela varia conforme a idade. Então, essa é uma tabela que é da National Sleep Foundation, e a gente pode visualizar como a recomendação de tempo e de duração de sono, ela varia ao longo do tempo, né, do nosso envelhecer aí. Então, desde o recém-nascido que dorme de 14 a 17 horas por dia, até lá o paciente, né, o indivíduo adulto, ou o indivíduo idoso, depois dos 65 anos, a gente vai tendo uma redução aí do número de horas de sono, mas o adulto jovem, né, até os 64 anos, entre 7 e 9 horas de sono é o recomendado. E o que seria a definição da qualidade do sono? Então, a gente falou, né, eu acabei de falar da duração, né, medida realmente em horas, uma coisa mais objetiva. Mas a qualidade, né? Primeiro, a qualidade, ela é um termo que muitas vezes não tem uma clara definição, né? E a qualidade, às vezes, dependendo do subgrupo de pessoas em que a gente faz essa pergunta, ela vai mudar, né? A resposta pode mudar. Mas, de uma forma geral, o que a gente entende por qualidade do sono? Seria o quão bem você dorme, né? Essa pergunta, ela vai integrar tanto aspectos do início do sono, quanto aspectos da manutenção e da duração realmente em horas desse sono, e o como a pessoa se sente no dia seguinte ao acordar, né? Ela está descansada? O sono foi reparador? Então, a gente tem, né, seriam alguns, digamos, não seriam critérios, porque essa qualidade do sono tem ainda uma questão bem subjetiva, mas para a gente tentar, né, entender um pouco mais a resposta e a essa pergunta, é pensar, a latência para início do sono é menor do que 30 minutos ou não, né? Você desperta todas as noites, ou se não desperta, ou até um despertar noturno, e depois desse despertar, você consegue reiniciar o sono sem grandes dificuldades, você tem dormido a duração, né, o tempo em horas que é recomendado para a sua faixa etária? E, finalmente, você se sente descansado e bem disposto quando você acorda no dia seguinte, pela manhã? Então, essas são algumas perguntas, né, alguns pontos que a gente considera quando a gente está falando em qualidade do sono. A gente pode, temos alguns questionários que funcionam como ferramentas nessa avaliação, por exemplo, o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, alguns outros, mas isso, né, esses itens aqui, de uma maneira geral, eles fazem parte aí dessa definição da qualidade do sono.
E o que a gente tem visto aí nos últimos tempos? Que nós estamos dormindo menos e com pior qualidade. Então, esse primeiro gráfico, ele foi uma pesquisa que foi realizada pela Associação Brasileira de Sono durante as semanas do sono de 2018 e 2019, e foram aplicados questionários para a população em todos os estados do Brasil, né? Foram 6.472 pessoas, né, participantes que responderam a esse questionário. Primeira coisa que a gente observou, teve uma redução da duração média de sono de 6,6 horas em 2018 para 6,4 horas em 2019. O Brasil está acompanhando o que está acontecendo no resto do mundo, né? A gente tem dormido, sim, cada vez menos. E a outra pergunta que a gente, passou aí para os participantes foi em relação à satisfação do sono. Então é isso, você acha que você está dormindo bem, né? E aí a gente vê que também a resposta para o não é alta, né? Então, em 2018, foram 57,7 pessoas que responderam que não acham que estão dormindo bem, e em 2019, 54%. Agora, essa outra pesquisa aqui é mais recente, que foi de 2020. Aqui a gente ainda não tem muito efeito da pandemia, tá? Essa pesquisa foi realizada em março de 2020, com 2.635 pessoas. Aqui usou-se o índice de qualidade de sono de Pittsburgh. E aí, o que nos surpreende ainda é essa questão de 65% dessas pessoas que participaram aqui dessa pesquisa relataram uma baixa qualidade do sono, que foi avaliado aí pelo índice de qualidade de sono de Pittsburgh, né, que foi essa pesquisa, que foi o mapa do sono dos brasileiros de 2020. E aí, como eu falei, o Brasil está junto com os outros países do mundo, tá? Aqui, a gente já vê o impacto da pandemia na satisfação com o sono. Então, essa aqui é uma pesquisa que foi realizada pela Philips, né, globalmente. Então, foram 13 mil participantes em 13 países diferentes. E aí, a gente vê aí o Brasil, né, esse gráfico, esse mapa com o gráfico aí, ele está mostrando o percentual de adultos que estavam satisfeitos com o seu sono. E ele confirma o que a gente tinha visto aí em 2018, 2019, né, e que não, né, talvez até tenha, ao longo aí desses 2 últimos anos de pandemia, provavelmente mudado também, mas enfim, 46% das pessoas no Brasil responderam que estavam satisfeitas com o sono. Se a gente vê os outros países, tem países que estão até pior do que a gente, né? Por exemplo, a França, 35% só. O Japão, que é conhecido como um país em que as pessoas dormem pouco e dormem mal, né? Então, a gente vê que a qualidade do sono, né? O quão bem você está dormindo, é um fator aí muito presente na vida, né, da população no mundo aí, o sono de qualidade ruim. E o que o sono de qualidade ruim, de má qualidade, pode afetar? Então, primeiro, se a gente lembrar das funções do sono, a gente já vai entender que o sono de má qualidade pode afetar a nossa memória, a nossa concentração, atenção, aprendizado, a tomada de decisão, raciocínio lógico, imaginação, criatividade. Então, todas essas funções cognitivas, elas vão ser afetadas pelo sono de má qualidade. Agora, o resto do corpo vai ser afetado? Também, né? A gente sabe que aí o sono, tempo curto de sono, a gente tem vários estudos que mostram uma associação com doenças cardiovasculares, com problemas cardíacos. A gente sabe que interfere muito com o peso corporal, né? Que a gente vê... né, por termos essa atuação hormonal importante durante o sono, a gente sabe que a pessoa que não dorme bem, que dorme pouco, tem dificuldade em perder peso. A gente vai também estar mais propenso a acidentes, né, acidentes de trabalho e tudo.
vai alterar o nosso sistema imunológico, a própria resposta vacinal, vai alterar a nossa aparência, então aquela história do sono da beleza é muito verdade, né? Isso vai estar associado. A sexualidade e o humor, né? Que é o que a gente vai discutir talvez aí mais um pouquinho depois, né? Vai estar super afetado pelo sono de má qualidade. E o que é que nós, que somos, né, os profissionais de saúde, podemos fazer? Então, primeiro, eu acho que é conhecer, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, é conhecer sobre o sono, discutir sobre as funções do sono, que até, né, a gente tem tentado, e eu acho que, infelizmente, conseguido mudar um pouco a visão que se tinha sobre o sono, né? Se a gente for pensar em frases que a gente já ouviu muito ao longo da vida, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né, enquanto você dorme, eles trabalham, eles estudam. Então, assim, a gente vem de uma sociedade que nunca valorizou o sono. E acho que, felizmente, muito talvez pelo conhecimento que a gente vem adquirindo aí ao longo dos últimos anos, a gente sabe que o sono, ele é fundamental para a saúde física, saúde mental, para a qualidade de vida. Então, o que a gente está fazendo hoje, que falar sobre ele, conhecer alguns pontos né, básicos, que podem parecer básicos, mas que às vezes não está ao alcance e não fez parte da formação né, tanto médicos, dentistas, enfim, né? Acho que a gente, pelo menos na minha formação, eu acho que tive muito pouco discussões sobre sono ou doenças do sono. A outra coisa que também que a gente pode atuar nesse sentido é perguntar. Então, fazer parte ali do atendimento ao paciente ou do acompanhamento ao paciente, perguntar sobre o sono, né? Então, quando a pessoa passa naquele momento que você tem ali com o paciente e você tem uma oportunidade, a gente pergunta sobre várias coisas, né? Outras doenças, medicação, tudo, mas a gente não tem, né? Não vem de um hábito ali, não faz parte essa pergunta sobre o sono. Então, acho que vale acrescentar isso na nossa rotina. E o outro ponto é orientar, né? Então, buscar informações de qualidade que a gente pode orientar tanto os nossos pacientes quanto os nossos colegas, né, os outros profissionais que trabalham com a gente. Orientar em relação, né, à importância, a funções, né, medidas de higiene do sono, né, algumas coisas que são acessíveis e fáceis, assim, para a gente conscientizar as pessoas em relação a isso. E acho que, para finalizar, eu vou falar aqui, né, que a gente inicia agora a Semana do Sono aqui no Brasil, né, que é de 18 a 24 de março, e como o tema é esse, sono de qualidade, mente sã e mundo feliz, e a pergunta que a gente, né, está fazendo é como está a qualidade do seu sono. A gente tem essa pesquisa, que a gente pode acessar, né, ter mais informações pelo site, pelo Instagram da Associação Brasileira de Sono, e vamos nos atentar realmente para essa questão, né? Estamos dormindo bem? Como anda o nosso sono? Né? Acho que é bom. Era isso, agradeço aí a atenção de todos e vamos discutir mais. Muito obrigada, Melânia, foi excelente a aula, como sempre. Muito obrigada mesmo. Deu essa ideia mesmo para a gente da importância da qualidade do sono, né? Agora, para abordar o tema da mente sã, eu convido o psicanalista Júlio César Nascimento. Ele é psicanalista, psicólogo pela Universidade de Brasília, e tem especialização em teoria psicanalítica pela PUC São Paulo, é mestre em psicologia clínica pelo Núcleo de Psicanálise da PUC São Paulo
e professor do curso de formação do Centro de Estudos Psicanalíticos. Muito obrigada pela participação. Fique à vontade. Eu gostaria de perguntar se as pessoas poderiam ligar a câmera, porque eu gosto de ver a interação das pessoas, assim. É muito bom, né? Poder ter um feedback. Todo mundo que puder ligar a câmera, se sentir à vontade com isso, eu gosto de ver a expressão das pessoas quando a gente está falando, ver como é que as pessoas estão reagindo. Então, eu gostaria de abordar esse tema da mente sã, né? E essa relação que é um psiquismo saudável, né? Uma capacidade de processamento das informações de vida, porque a principal função do psiquismo para o Freud é justamente que o Freud pensa o psiquismo como uma espécie de sistema digestivo, né? O Freud usa muitas metáforas corpóreas para falar de funções e processamento do psiquismo, né? Uma delas é justamente a metáfora da alimentação, né? Você ingere um alimento, processa esse alimento, assimila esse alimento e depois você produz tecido muscular e tem várias funções desse alimento, e esse alimento depois é processado e expelido sob a forma de cocô, né? Esse circuito de processamento, o Freud vai entender que é uma das principais funções do psiquismo. Ou seja, uma das principais funções do psiquismo é processar a realidade exterior, né? E poder responder a ela. O que, então, seria uma pessoa saudável para o Freud? Para o Freud, um psiquismo saudável, ele fala vocês sabem que a psicose é uma capacidade, por exemplo, de você criar alucinações e delírios. Ou seja, você cria uma nova realidade, o que a gente chama de neo-realidade, né? O psicótico é que nem aquele filme da Psicose, né? A mãe dele morreu, mas ele achava que a mãe dele estava viva e ele conversava com a mãe dele, né? O neurótico já é aquela pessoa que ele não é capaz, como psicótico, de criar um delírio e uma alucinação. A Beatriz está com fome. Alguém pode... Alguém desligou? Deixa eu ver como então, o neurótico já é uma pessoa que, apesar dele reconhecer perfeitamente a realidade, ele tem muita dificuldade de lidar com essa realidade, né? Então, a brincadeira que a gente fazia quando eu estava na faculdade é que o neurótico sabe que 2 mais 2 são 4, mas ele sofre muito com isso, né? Então, aí o Freud vai dizer assim, qual seria a saúde? A saúde seria a capacidade de você aceitar a realidade como neurótico, mas transformá-la como faz o psicótico, né? Então, por isso que o artista é muito trazido pelo Freud como a expressão de uma capacidade de saúde. Ou seja, o artista ele é capaz de ver a realidade tal como ela é, ele não nega a realidade, não distorce a realidade, enxerga a realidade, às vezes de uma forma, inclusive, mais sofisticada do que a maioria de nós, mas ele, a partir do processamento dessa realidade pelo seu próprio psiquismo, ele consegue transformar a realidade, né? A ciência, a atividade cultural e a arte são exemplos claríssimos de como o psiquismo pode estar a serviço da transformação da realidade. A ciência, por exemplo, nada mais é do que um desejo de descobrir doenças, problemas em todas as áreas e desenvolver uma tecnologia transformadora dessa realidade. A arte é a mesma coisa. Quando você termina um relacionamento, o que acontece com você? Você sofre. E você pode escrever um poema, fazer uma música ou fazer uma peça de teatro. Essa capacidade de usar a cognição, a memória e todo o seu arsenal de aprendizado para lidar com a realidade é uma grande capacidade do psiquismo. Isso seria o psiquismo saudável. Agora, como que a gente vai chegar no sonho? Primeiro eu vou ter que fazer um mini flashback aqui do Freud. O Freud vai pensar que quando você é criança, você tem um modelo muito simples de satisfação pulsional, ou seja, satisfação das suas necessidades emocionais e vitais, que é o aleitamento materno,
né? O leite é uma coisa muito louca você pensar que um ser humano pode passar uma fase de vida que o único alimento que ele precisa é o leite materno. Ele não precisa sequer de água durante os primeiros meses do aleitamento materno. Olha que mundo maravilhoso, né? O único objeto que você precisa é um só. Né? Você não precisa da complexidade. O Balint, que é um autor que eu gosto muito, ele fala assim: nós nos tornamos cada vez mais complexos e as nossas necessidades ficam cada vez mais sofisticadas, né? Você leva um namorado, uma namorada para um restaurante, ele vai falar: não gostei, tá barulhento, não gosto dessa comida, essa comida está muito salgada, está muito doce, ou ai, eu achei gordurosa, esse vinho não está de qualidade, eu estou tenso, eu estou de mau humor. A criança não. A criança, se o alimento tiver leite na boca dele, ele dá aquela mamada e ele tem uma sensação de plenitude. Os bebês, depois do aleitamento, eles dormem com aquele rosto plácido, que as pessoas falam que se assemelha a um orgasmo, né? Se as pessoas puderem deixar a câmera ligada, eu agradeço. Enfim, então vocês percebem que esse arco do sugar e do amamentar, ele é muito simples, né? Você tem um bebê que ele começa a sentir as sensações de fome, ele simplesmente tem movimentos aleatórios, quase instintivos, que é o chorar, e a mãe decodifica a necessidade de leite, de fome dele, e oferece o seio. Olha que mundo maravilhoso, né? Você tem um desejo e tem uma pessoa que está totalmente... O Winnicott chama isso de devoção materna primária, e tem uma pessoa devotada 24 horas a perceber sua necessidade e oferecer o leite exatamente no momento que você deseja. Entre o crescimento do desejo alimentar e a satisfação produzida pela mamada, existe um período que a gente chama de alucinação primária, que é quando o bebê imagina a experiência de satisfação, né? Porque como o bebê existiria, o Freud fala que existe a primeira mamada mítica, né? Que a primeira mamada ele tem uma experiência de satisfação. Essa experiência já fica impregnada nos traços minêmicos do cérebro. Então, quando o bebê começa a sentir fome, ele começa a alucinar a experiência de satisfação. Ele começa a imaginar que ele bota o dedo na boca, ele começa a imaginar que ele está se satisfazendo com o leite materno. E aí a mãe, olha que incrível, a mãe, como ela está muito na devoção materna primária, ela imediatamente percebe que o bebê está com fome ou está chorando e já oferece o seio. E aí o seio aparece naquele exato momento que o bebê tem fome. Olha que coisa deliciosa, gente. É como se fosse um gênio da lâmpada, né? Assim, você deseja uma coisa e vem alguém e te oferece aquilo naquele exato momento para você, sem, inclusive, uma grande demora, né? O Winnicott fala que, claro, X mais 1 de tempo pode, inclusive, deixar o bebê desamparado. Por exemplo, imagina um bebê que a mãe é alcoólatra ou que ela foi sequestrada e o bebê fica ali desamparado. Aquilo é terrível para o bebê, né? A mãe, normalmente, ela consegue perceber as manifestações do bebê que ela está com fome e oferece a satisfação do desejo exatamente no momento que o bebê está alucinando a experiência de satisfação. Ora, aqui, a partir daí, as coisas começam a se complexificar. Uma mãe suficientemente boa, ela vai entendendo o desenvolvimento do bebê, entendendo que ele pode compreender, por exemplo, eu lembro perfeitamente que quando eu cuidei do meu sobrinho quando eu era criança, eu já sabia que se eu balançasse a mamadeira para ele parava de chorar, enquanto eu estava tentando chegar que a mamadeira tivesse a temperatura adequada. O que significa isso? Esse bebê já é capaz de ter uma capacidade perceptiva e associar a imagem de uma mamadeira à satisfação vindoura. Isso diminui a ansiedade dele, vocês percebem? Ele consegue representar o símbolo minêmico mamadeira e o balançar da mamadeira e eu lá mexendo nas coisas como uma espécie de sinal que aquela satisfação vai vir. Então, ele pode adiar a satisfação, ele pode esperar.
Depois ele começa a fazer gestos mágicos para atrair o aleitamento. Ele depois pode aprender a falar, pedir comida. E a mãe vai gradualmente aprendendo que o bebê está desenvolvendo um aprendizado, inclusive da linguagem, para poder esperar a satisfação. Até você chegar num ponto que você pode dizer para o seu filho, ele, ai, mamãe, eu tô com fome. Eu falo assim, filho, a gente está no churrasco, né? Vai sair a comida, você brinca um pouco aí, você quer comer um pãozinho? E uma hora, e aí ele consegue, em nome de todo esse processamento de linguagem, esperar a satisfação. Eventualmente vai chegar um ponto que ele será capaz de produzir o seu próprio alimento. Estou usando essa metáfora, de novo, da digestão, para pensar que todas as nossas experiências cotidianas se passam nesse tipo de modelo processual. O que você faz quando você tem tesão e atração sexual por uma pessoa? Você tem que conversar, você tem que usar toda a sua memória, todo o seu aprendizado para poder conquistar. O Balint fala isso de induzir um parceiro cooperativo, porque a gente não tem mais mamães, né? A gente não tem mamãe no trabalho, a gente não tem mamãe em casa, a gente não tem mamães parceiros, a gente não tem mamãe em lugar nenhum. A gente tem pessoas, muitas vezes resistentes, que não são objetos que estão na devoção materna primária. E a gente tem que fazer com que esses objetos das nossas relações possam nos satisfazer. E para isso você vai lançar mão de todo um repertório de aprendizado ao longo de vida, para você poder entender que os seus desejos, para serem satisfeitos, você vai ter que trabalhar e você vai ter que seduzir um parceiro cooperativo que possa se engajar numa atividade e te dar uma gratificação tão qual aquela imaginada. Sem falar que, como eu estou dizendo para vocês, à medida que nós vamos nos tornando adultos, as nossas gratificações vão ficando cada vez mais complexas, né? Você quer uma aula sobre um tema X, bem dada, com áudio bom, com uma apresentação interessante, aí você quer viajar, mas você não quer viajar para o mesmo país que você já foi. As nossas satisfações vão se complexificando, né? E você não tem mais essa figura que se dedica a você. Ora, o que acontece? Então, aqui, eu estou falando basicamente da realidade e da diferença entre a alucinação do bebê daquela mamada mítica e a diferença entre fantasia de satisfação e a realidade tal como ela se apresenta. Porque assim, aqui entra o tempo e o fato de que a realidade nunca é exatamente igual ao sonhado ou desejado. Então, você vai ter que fazer uma negociação com essa realidade. E você vai ter que ter uma habilidade de transformação da realidade. Em relação a esse fenômeno, se agregam dois outros fatores. Um é o fator cultural social. Por exemplo, todas as mulheres que estão aqui sabem que se num jogo de futebol um homem falar assim, pô, caralho, como é que você me passa essa bola atravessada? Todo mundo fala assim, ah, cara, não sei o quê, não sei o quê. E tá tudo bem, todo mundo vai rir. Se uma mulher falar isso, ela vai ser censurada. Por quê? Porque o Brasil é um país machista. Então as mulheres elas não podem ser agressivas, né? Os homens, por exemplo, já não podem expressar carinho e ternura. Um homem não pode chegar para um amigo dele e falar assim, pô, amigão, tô com saudade de você, nunca mais a gente saiu para tomar uma cerveja. Aí, dependendo do jeito que ele falar, ele vai parecer que ele é viado, né? Como é que você fala carinhoso e abraça sentindo saudade de um amigo? Então você tem o quê? Você tem o problema dos valores culturais. O que é permitido para uma mulher fazer? O que é permitido para um adulto fazer? E você, além de pensar na negociação com a realidade e na transformação da realidade, você tem que levar em conta uma série de valores sociais. Inclusive, quando você está em busca da satisfação, qualquer que seja ela, uma das coisas que você vai sentir é que você não tem só desejos por satisfação, você também tem muita hostilidade frente a tudo que frustra a sua satisfação. Então, todas as pessoas que se interpõem à sua satisfação, ou todas as situações que se interpõem à sua satisfação,
serão percebidas como obstáculos aos quais você vai nutrir hostilidade. E a gente sabe que uma das coisas que a nossa sociedade proíbe é a expressão livre da hostilidade. Muitas vezes a gente fica muito bravo e muito irritado com as situações da nossa vida cotidiana e a gente ainda tem um trabalho de falar assim, como que eu vou comunicar para essa pessoa que eu estou insatisfeita com isso que ela fez comigo, sem romper o vínculo e sem ser taxada de louco, histérica, neurótico, né? Então você percebe que as tarefas do viver vão se complexificando. Algumas pessoas, por exemplo, muitas mulheres no passado reprimiam a sua sexualidade, hoje o prazer sexual é mais livre, mas hoje, por exemplo, a homossexualidade ainda é um problema. Como eu disse, a expressão da ternura e do carinho se tornou um problema. Não ser uma pessoa muito conectada se tornou um problema. Ser uma pessoa que chora diante de uma situação de sofrimento, isso pode ser encarado como uma vulnerabilidade neurótica, né? Por que eu estou falando tudo isso? A tarefa de viver vai se complexificando, porque você tem a realidade que não satisfaz você plenamente como a sua mãe te satisfazia, você tem valores sociais e culturais que você tem que respeitar. Por exemplo, você não pode degolar uma pessoa que você está com raiva, como se fazia os bárbaros, chegavam, enfiavam a lança e matavam a pessoa, né? Agora você não pode fazer isso, não que a gente não deseje, mas a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode transar com todo mundo quando a gente estabelece um contrato monogâmico. E a gente vai ter que fazer toda uma negociação com esses valores. E os nossos desejos e a nossa hostilidade estão dentro de nós pipocando. Por que eu estou falando isso? A grande ferramenta para lidar com tudo isso é justamente a mente, o psiquismo, né? Como é que você faz para chegar em casa, trabalhar bem, fazer um bom exercício do seu trabalho, ter um sono de qualidade, se alimentar bem, malhar, ter uma atividade física, cuidar dos seus filhos, de repente ter uma vida social saudável, emagrecer, não sei o quê. É muita coisa que você tem que processar. E aí o Freud fala que o eu, ele é um escravo de 3 senhores. Ele está entre as exigências da realidade, entre os ideais da nossa cultura, porque a gente quer atingir os ideais da nossa cultura de excelência, de qualidade, de virtuosidade, de sabedoria, né? E os impulsos do nosso eu, que quer só dormir, comer, transar e bater em quem se impõe ao nosso caminho. E a gente tem que estar, esse eu, ele tem que levar em conta tudo isso. Como é que eu levo em conta a realidade? Como é que eu levo em conta os meus desejos? E como é que eu levo em conta os valores e os ideais culturais que eu, inclusive, valorizo? Né? Eu quero ser virtuoso, eu quero ser sábio, eu quero ser estudioso, eu quero ser competente, né? Mas é muito difícil equilibrar tudo isso. Pois bem, o Freud vai dizer que a neurose é a incapacidade de você manejar tudo isso ao mesmo tempo. Então, tem vários tipos de neurose. Tem gente que, diante das certas dificuldades, desiste da vida. Fala assim, nada vai mudar, eu vou deitar numa cama e não tenho mais vontade de sair. Essa é a depressão. Tem pessoas que acham que ela não dá conta, mas tem gente que dá conta de tudo. Isso é classicamente a histeria. Tem uma pessoa ali que goza mais que você em algum lugar, né? Que tá vivendo tudo. Essas pessoas é a doença do Facebook e do Instagram, né? Você fica achando que você é a única pessoa infeliz da face da Terra, mas tem alguém que está gozando muito em algum lugar e, infelizmente, você não é. E aí você ainda pode pensar assim, mas se eu casar com essa pessoa, eu vou ser feliz, né? Por isso que na histeria a gente valoriza muito o poder da experiência amorosa, né? Ou então, se eu for morar nos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente inventa um lugar onde tem um paraíso e fica correndo atrás disso, né? O neurótico obsessivo é aquele que fica tão tenso em fazer as coisas tão certinha que ele se mata de cansaço para servir a algum senhor, né? Então ele estuda muito, ele malha muito, e ele está sempre ali cansado de tanto servir alguma coisa, e muitas vezes ele não consegue, na hora realmente de ter o prazer, ele boicota todo o seu prazer. Essas são várias formas de neurose, para citar algumas. O que acontece no sonho? E aí chegamos ao nosso tema. Quando você passa um dia trabalhando, por exemplo,
você não tem tempo de fazer o que o artista faz, porque diante de todos esses problemas que eu enumerei, não seria delicioso se a gente pudesse fazer pesquisas, ter debates, aí você escreve uma poesia, faz uma peça de teatro, aí você tem uma experiência transformadora, você fala assim, nossa, tive um puta insight agora e estou super bem. Só que a vida não nos permite isso. Então, Freud tem a seguinte teoria. Ao longo de um dia de trabalho, onde você tem o que ele chama de vivências meta, que é, eu tenho um paciente que vai chegar ali 2 horas da tarde, eu estou atrasado, então eu tenho que chegar, estacionar o carro, correr, atender o paciente, começar a fazer os procedimentos, daqui a pouco estou atrasado para o outro e vai, não sei o quê, ou seja, é um modelo assim, análise do ambiente, processamento rápido da informação e resposta motora, né? Então você fica tomado, a maioria do tempo, por esse tipo de padrão. Análise perceptiva, processamento da informação, você recorre a todo o seu aprendizado minêmico e tenta bolar uma estratégia para você resolver aquele problema rapidamente, né? E você vai assim ao longo do dia. Só que, veja bem, você pode ter na sua cadeira, estou falando de dentistas, porque eu imagino que muitas pessoas aqui sejam formadas em odontologia. Você pode ter um paciente que, quando ele senta na sua cadeira, ele lembra um parente falecido recente. Ele pode lembrar um amor recentemente perdido. Ele pode falar de um tema que atualmente está te perturbando. E você tem tempo para processar isso? Ou ele pode ser um paciente difícil de lidar e ser um paciente resistente, agressivo, que você fala assim, putz, Guilherme, eu tenho que falar e esse paciente mal-humorado e está aqui. Então, pode acontecer várias coisas, mas você não tem tempo de processar essa informação, né? O que o Freud vai falar? Tudo que te perturbar ao longo do dia e que você não puder dar uma resposta criativa e adequada no grau suficiente para transformar essa realidade, você vai botar para debaixo do tapete. Isso Freud chama de recalque. Você vai esconder aquilo ali, porque não dá. A vida exige produtividade, pragmatismo, assertividade, né? E tem algumas coisas que, às vezes, remontam um abuso sexual da infância, um sentimento de você não ter sido amado, às vezes o alcoolismo do seu pai, uma dor muito grande, uma morte terrível, o sentimento de você não ter dinheiro para comprar as coisas que você queria, se sentir completamente inferior na escola. A gente pode, naquele breve momento de uma lembrança que foi acionada, que pode ser, inclusive, o perfume do seu paciente. Você tem ideia como a memória tem esse poder, né? Pode ser apenas o cheiro do perfume do teu paciente ou da tua paciente, que faz você lembrar algo que aconteceu na sua infância que até hoje você não processou, você não digeriu. Ora, o que vai acontecer à noite? Aqui só um pouquinho, um parêntese. Vocês percebem que aqui eu estou usando o conceito de cadeias associativas, né? Se você sentiu o cheiro de um perfume e você teve uma memória do passado, então significa que a nossa memória está ligada por cadeias associativas que podem levar à memória de experiências extremamente dolorosas do passado, né? E você não teve tempo de dar uma resposta à altura àquilo, que você poderia parar tudo, chorar e começar a falar e conversar sobre isso e tentar ter um insight e uma revelação criadora sobre isso, que é uma coisa que o artista e a análise a gente pode fazer. Mas você não faz. O que acontece? Você recalca isso. O que significa recalcar? Não vou pensar nisso nesse momento. Preciso continuar trabalhando, preciso continuar levando a minha vida. O que o Freud diz que vai acontecer? À noite, que você está sem atividade, né, justamente dormindo, você não tem mais essa resposta metamotora. Então, você, em tese, aquilo que foi aflorado durante o dia vai perturbar o seu sono, né? O que o psiquismo faz nesse momento? Ele tenta, para que você não acorde com a angústia despertada no dia anterior, o sono vai produzir imagens. Quais imagens? Imagens que sirvam para processar simbolicamente o que está
martelando na sua cabeça. Você percebe? Então, por exemplo, se você tinha um pai especialmente doente, depressivo, ou uma mãe depressiva, ou um pai alcoólatra, ou um pai violento, e você lembra alguma coisa durante aquele dia, você vai ter um sofrimento muito grande, lembrando de todo o sofrimento que você viveu na sua infância. Ou se você está vivendo um sofrimento dessa natureza em curso. Ou se você está se sentindo simplesmente inadequada diante da beleza perfeita, de tudo que é perfeito que está no Instagram. Ora, o que você vai fazer no sonho? O sonho, é como se você voltasse a ser aquele bebê ao colo. Você vai ter uma alucinação primária. A diferença da alucinação é que ela não é uma alucinação psicótica. Você cria um filme na sua cabeça onde você pode realizar esses desejos, resolver questões, elaborar coisas. Só que, veja bem, o sonho tem um problema, o psiquismo se vê aí num problema. Se ele trazer a situação tal como ela se apresenta, o seu nível de cortisol e adrenalina vai aumentar muito. Porque você vai se sentir como se você estivesse vivendo a briga, o alcoolismo do seu pai, o abuso sexual, a tristeza, a vergonha. Vergonha é um sentimento muito frequente na nossa sociedade, né? Eu tenho vergonha de não ser tudo aquilo que esperam de mim, ou que eu imagino que é o ideal. Se você entrar em contato direto com esse tipo de memória, você vai acordar. Por quê? Porque a angústia vai ser tão grande de ver aquilo exatamente como aquilo se apresenta, mergulhar naquele abismo angustiante, que naturalmente o seu corpo vai começar a produzir mais adrenalina e cortisol para poder... Você vai acabar acordando, porque você vai ficar tão angustiado. Esse é o despertar noturno. Percebe? Aquele despertar que você acorda angustiado. Por quê? Porque alguma coisa ali explodiu, né? Se isso não acontecer, você vai ter um sonho. E o que esse sonho é? Ele é uma metáfora do que está acontecendo. Então, se você está preocupado... Por exemplo, se você encontrou um homem ou uma mulher muito atraente, que você acha muito sensual e que o apelido dele era Juba, né? Ou aquela personagem do Pantanal lá, né? Você vai sonhar, por exemplo, com um leão. Você pode sonhar com um leão. Ou você pode sonhar com um animal sensual. Nossa, que engraçado. E era um gato sensual andando. Eu ficava admirado. E ele se aproximava de mim. Coisa tão estranha. Por quê? Porque na sua linguagem individual, a sensualidade de um felino é análogo à sensualidade de uma pessoa que você conhece. Então, para você não ficar totalmente ligado, você vai ter uma espécie de simbolismo onírico. Qual é a vantagem de você conhecer os mecanismos de processamento do simbolismo onírico? Porque você pode, ao acordar, levar isso para uma análise e você pode decifrar esse simbolismo. Eu acho que eu sonhei com uma pessoa, com um animal muito sensual. Engraçado que esse animal, ele falava e ele tinha um nome. E o nome era tal. Nossa, agora, mas por que você tem esse nome? Não, é engraçado, porque esse nome me lembra muito uma pessoa que eu encontrei ontem. Quem é essa pessoa que encontrou isso? Nossa, na verdade, essa pessoa que eu encontrei ontem lembra muito um namorado que eu tinha na adolescência. E eu estou atravessando uma relação conjugal difícil, e eu acho que ter lembrado dessa pessoa me lembrou aquela pureza da minha adolescência, onde eu via o mundo conjugal como uma fantasia mais leve, não essa coisa que é hoje. E aí, o que está acontecendo na sua relação conjugal? Vocês entendem? Através dessas metáforas que o sonho propõe, se você acompanhar o significado simbólico dessas metáforas, né, você vai descobrir o que está pegando para você neste momento de vida atual. Então, o sonho é quase como se ele fosse um mensageiro do seu inconsciente. Aquelas imagens, elas não estão ali escolhidas aleatoriamente. Elas estão ali porque elas significam alguma coisa.
né? Eu contei no congresso de um paciente meu que ele dirigia uma Ferrari verde, né? O pai dele era um funcionário muito rígido de uma fábrica de automóveis no norte da Itália. E o pai nunca teve a coragem de comprar um carro que realmente gostasse, somente os carros da fábrica, porque ele tinha que ser fiel à marca. E ele ficou surpreso quando ele comprou uma Ferrari e o pai ficou muito impressionado. Ele, pela primeira vez, ele descobriu que o pai tinha desejos secretos, além daquela pessoa toda by the book que faz tudo certinho, como manda o figurino. E essa era uma grande dificuldade de relação dele com o pai. O pai nunca expressava o verdadeiro amor. Quando eu perguntei por que verde, ele começou a lembrar de como o pai, quando viajava, sempre comprava os presentes que eram comprados pela secretária, não por ele. Até que um dia, olha que cena linda, o pai traz um presente, quando o menino abre, esse meu paciente abriu quando era criança, era um presente igual dado pela mãe. E aí o pai dele ficou decepcionado e ele viu uma lágrima escorrer do rosto do pai. E pela primeira vez ele descobriu que o pai tinha se dado ao trabalho de pesquisar um presente que ele realmente gostava e justamente descobriu um presente semelhante ao da mãe, e ele percebeu que o pai tinha uma preocupação genuína com ele. Ele tinha saído desse modelo pedir para a secretária comprar. Por que ele lembrou de tudo isso? Porque esse homem hoje está à busca de uma relação desse tipo, uma relação autêntica, uma relação onde o outro se preocupe com ele, onde o outro está interessado pelos seus desejos. Tudo isso surgiu do sonho da Ferrari verde. Por que a Ferrari verde, não outro carro? Porque a Ferrari é um carro italiano, e que vai levar no pai, na rigidez do pai e na fantasia com o pai. E tudo que ele busca nos relacionamentos quer ser ouvido autenticamente por alguém que está realmente interessado nos seus desejos. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, mas eu não sei se vocês entenderam. A grande capacidade que o sonho tem é processar informações da vida diurna, informações essas que a gente chama de restos diurnos, que, por sua vez, se tornaram importantes porque eles se conectam com grandes angústias da sua vida. Né? Angústias que você não tem tempo de pensar. Quem eu sou? Eu tenho valor para o outro? Eu me sinto subjugado? Eu tenho vontade de dominar o outro? Eu queria ser mais perfeito e mais amado do que eu sou? Tenho medo de perder o amor do outro? Tenho medo da morte? Tenho medo do envelhecimento? Não me sinto capaz para realizar as exigências da minha profissão? Tenho medo da solidão? Não estou lidando bem com a perda afetiva? Tenho 2 desejos que são incompatíveis? Não sei lidar com a realidade? Enfim, muitas coisas. Se isso foi despertado por um resto diurno, esse resto diurno vai estar presente no sonho. E para você não vai acordar, o sonho vai traduzir isso em imagens simbólicas. E aí você pode ter um sonho de qualidade. Percebe? Porque se você for capaz, se você tiver um aparelho psíquico saudável, você vai criar imagens que são capazes de manter você conectado com esses temas sem acordar. E você vai sonhar. Só que qual é o grande barato? Se você acordar no dia seguinte e tentar decodificar essas imagens e perguntar o que isso me lembra, você pode ter grandes revelações sobre o que está acontecendo com você nesse momento da sua vida. E como isso se relaciona com toda a história de vida. Quanto mais você fazer o processamento dessas informações, mais você vai ter insights para como transformar a sua realidade. E da feita que você é capaz de transformar a sua realidade, você é capaz de buscar mais satisfação e se sentir com mais poder sobre a sua própria vida. É isso, gente. Agradeço vocês. Nós que agradecemos, Júlio César. Muito bom, como sempre, né? Obrigada. E agora eu quero chamar a doutora Josiane Baixa para falar para a gente sobre o mundo feliz. A doutora Josiane, ela é médica, especializada em ginecologia e obstetrícia, e ela é especialista em acupuntura pela Associação Médica e Colégio Médico de Acupuntura.
é certificada em auriculoterapia francesa e técnicas neuromoduladoras pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura, em parceria com o Colégio Médico de Acupuntura de Minas Gerais. Fique à vontade, doutora Josiane, muito obrigada. Eu que agradeço, Lourdinha, você e a Ana Paula pelo convite, e já vou agradecer a Melanie e o Júlio César, que facilitaram muito a explicação do meu mundo feliz aqui, tá? Vou compartilhar. Deu certinho aí? Deu, tá ótimo. Então, eu estou com a missão de falar sobre acupuntura, sono e um mundo feliz, né? Então, quando eu conversei com Lourdinha e Ana Paula, era para falar desse mundo feliz que a acupuntura traz, esse bem-estar que a técnica de acupuntura traz. Hoje, a acupuntura é uma especialidade médica e gostaria que fosse mais conhecida, né? Mas está se espalhando de uma forma mais gradual. E eu vou falar desse bem-estar que o paciente sente, que traz para ele um mundo mais em paz, mais em calma, e ele faz o mundo mais feliz, né? Eu gosto muito da... Só um minutinho, que o meu slide parou aqui. Eu não estou conseguindo passar aqui, né? Eu gosto muito desse slide da importância do sono, né? O sono é vital para restabelecer o organismo, é o momento em que as pessoas precisam se desligarem da atividade mental diária, colocar a mente analítica para descansar, aprendendo a encontrar a quietude dentro de si mesmo para conquistar um sono reparador. Eu gosto muito dele porque ele é muito bonito. Só que como eu posso ajudar meu paciente a colocar essa mente analítica aí para descansar? Como que eu vou ensinar eles a aprender a encontrar essa quietude nesse mundo tão inquieto, né? Então, isso é uma das coisas que é uma missão dentro da acupuntura, eu tentar ajudar esse paciente a encontrar essa calma, essa paz, porque tendo essa quietude, essa calma, essa paz, ela com certeza vai ter um sono reparador, né? Mas nós temos muitas questões, como a Melanie disse, dos distúrbios do sono. Gente, eu coloquei tudo adaptado aqui, porque eu, como acupunturista, eu não tenho como colocar coisas da medicina tradicional chinesa, eu preciso que todo mundo entenda, então eu coloquei de acordo com o entendimento, tá? Então, essa dificuldade de iniciar o sono é aquele sono inicial latente que a Melanie falou lá para a gente, mas que essa dificuldade para iniciar o sono é um paciente que mais para frente eu vou falar dele, que é um paciente que traz as tensões do dia a dia para a cama. E lá ele fica fritando de um lado para o outro sem conseguir conciliar esse sono, né? A dificuldade de permanecer dormindo. Então, aquela paciente que até tem um sono inicial bom, ela consegue iniciar um sono de qualidade, mas qualquer estímulo, luz, barulho, uma porta, uma pessoa gritando, uma pessoa que passou na rua buzinando, ela vai despertar. E muitas vezes ela não volta a dormir ou ela acorda e não dorme mais, né? Esse sono perturbado aí, o Júlio me ajudou muito, porque eu não soube dar um nome para ele, mas é aquela pessoa que sonha demais e vive muito o sono, vivencia demais esse sonho. E ela chega para mim e fala, nossa, doutora Josiane, eu sonho muito. E eu acordo cansada. Eu não tenho um sono reparador, né? E esse sono perturbado tem até uma história muito interessante de uma paciente que não é minha, mas foi contada numa das aulas nossas, né? Que o professor conseguiu corrigir esse sono e ela foi na próxima consulta da acupuntura, e como o Júlio e a gente tem uma frequência semanal com o paciente dentro da acupuntura, né? Então dá para ter um acompanhamento de perto. E ela questionou, eu quero os meus sonhos de volta, porque
era o ápice do meu dia, era contar para as pessoas o que eu sonhava. Me volta, eu prefiro sono não reparador a perder os meus sonhos, porque era a vida dela. Então, eu achei muito interessante isso, que a gente acha que está corrigindo uma questão, e, na verdade, nós desequilibramos um traço que a pessoa gostava da vida dela, né? E o sonho aí de despertar e não dormir mais, né? Aquela pessoa tem o sono inicial bom, aí chega lá para as 2 horas da manhã, como o Júlio falou, né? A adrenalina dela aí com alguma coisa que incomodou durante o dia, ela vai, acorda e não dorme mais, né? E entra naquele processo de várias noites dessa forma. As principais causas de sono não reparador, e isso aqui eu coloquei, porque é uma forma que eu vou explicar para vocês como que a acupuntura entende esse sono não reparador. Então, assim, a tensão nervosa são todas definições minhas, porque o que eu observava no consultório? Então, o paciente chegava para a consulta e uma das principais queixas atualmente, e mesmo antes da pandemia, era a questão de ansiedade, a questão de estresse, a questão do nervosismo. Só que a pessoa, ela não sabe nem expressar o que ela está sentindo. Então, ela chega para mim e fala, não, estou muito estressada, eu preciso melhorar o estresse, ou estou muito tensa, eu preciso melhorar o trânsito, ou o nervosismo. E aí eu pergunto, mas o que você está sentindo? Qual que é a sensação que está passando aí, que está te provocando esse estresse? E a pessoa regalava o olho para mim e fala assim, não sei. Quer dizer, nem a percepção do que emoção ou que sentimento ela estava tendo, as pessoas não estavam tendo. Então, eu defini algumas coisas para facilitar a minha compreensão do paciente na hora dessa escuta, né? Então, assim, eu vejo muito essa tensão nervosa, aquela projeção das tensões do dia a dia. Uma pessoa que, uma postura, ficou tensa, então ela chega no final do dia, ela vai trazer tudo isso para esse sono. Então, ela vai ficar lá naquele sono inicial ruim, porque ela não arruma um jeito de se acomodar na cama. Então, ela fica lá fritando e não consegue colocar um sono inicial, porque ela não deixou essa tensão nervosa, ela não percebeu o que deixou ela nervosa, ela não processou, igual o Júlio colocou muito bem, essas emoções, para poder ter um sono tranquilo. Da ansiedade, então, era super importante eu ter uma definição, porque na acupuntura, a ansiedade, ela isolada, ela transforma uma desarmonia no organismo. Então, eu precisava saber se essa ansiedade estava associada às outras emoções ou se ela estava isolada. Então, eu precisava de uma definição, e fiz uma definição que eu gosto muito, que é um estado subjetivo desagradável, de quietude, tensão e apreensão, na qual é difícil relaxar ou encontrar calma e paz. Então, tão necessária para esse mundo interior da gente, para poder ter um sono tranquilo e para ter uma vida mais feliz. E para administrar essas emoções, né? Então, a ansiedade, ela vem de causas específicas, né? De coisas do dia a dia, uma conversa que você vai ter com o chefe, ou um resultado de exame, ou de coisas uma cirurgia que você vai fazer. Mas eu tenho observado também coisas do dia a dia de tomada de decisão. Então, eu vejo que a tomada de decisão de realizar tarefas difíceis numa atmosfera de completa incerteza, que é o que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, gerou um grau de ansiedade num nível maior. Antes eu falava com os meus colegas, eu estou atendendo muitas pessoas ansiosas, deprimidas. Hoje eu escuto muito meu paciente e ele está destruído. Porque essa tomada de decisão em cima de incerteza, ela está gerando, mesmo naquelas pessoas que lidam bem com o dia a dia dessa ansiedade, está sendo uma constante, não está dando folga. Então, nós temos que obrigação de tomar decisão, com certeza alguma, de qual decisão tomar, né? Quem não viveu isso nesses 2 anos, em qualquer situação, né?
Então, isso foi uma coisa que eu observei nesses últimos 2 anos com mais ênfase. O não processar das emoções e esse contínuo estresse, esse contínuo dia a dia que exige de você e provoca essa tensão. E essa tensão de tomar decisões com incertezas e essa ansiedade gerada por isso, ela acaba trazendo um sistema de alerta. Então, o paciente fica em alerta. E como que eu vou colocar esse paciente meu em alerta para dormir? Né? Então, assim, como que eu vou ajudar? De que forma que eu vou ajudar? A primeira forma que eu encontrei é uma forma de identificar, né? Do paciente, ajudar o paciente a entender o que ele está sentindo. A depressão é outra causa de sono não reparador, e a depressão eu falo assim que eu olho com muita simpatia, porque a depressão, até o Júlio colocou isso, né? É aquela pessoa melancólica, ela não tem interesse pela vida, ela não tem interesse pelas pessoas, nada tá bom, uma falta de energia completa e uma falta de empatia das pessoas, né? Eu percebo tanto que quando eu compreendo e o paciente percebe que eu compreendo, já é um fator de melhora para ele. Então, a depressão é muito crítica, porque, como o Júlio falou, você olha a vida das pessoas e fala assim, nossa, ela tem um marido ótimo, ela tem dinheiro, ela tem filhos maravilhosos. Por que ela está nesse quadro de depressão? Como se ela não tivesse o direito ou se ela não precisasse processar, porque provavelmente é uma coisa não processada, né? Que ela não colocou, ela colocou lá debaixo do tapetinho, né? Então, muito importante esse quadro aqui dentro da acupuntura, que já falando, sempre que eu recebo um paciente em depressão, ele já está em psicoterapia, ele já está em uso de medicação, ele já está desesperado, né? A preocupação é outra causa do sono não reparador dentro da acupuntura, acho que fora também, né? Doutora Josiane. Oi. Doutora Josiane. Oi. Doutora, desculpa estar te interrompendo, mas o seu microfone aí, o seu áudio está chegando ruim. E está dando um eco no seu microfone. Você está com algum outro computador ligado? Não, nada ligado. Estou sozinha aqui na minha sala. Vou chamar assistência agora melhorou. técnica aqui. Melhorou? Eu acho que então tem que chegar melhorou mais próximo. Melhorou? Que bom. Então, a preocupação... Agora melhorou. Melhorou? Que bom. Ela tem... É o sentimento de antecipação, mas é um sentimento de antecipação que perturba o espírito e produz um sofrimento enorme, porque a pessoa preocupada, ela está preocupada com o que já passou, ela está preocupada com o que vai acontecer hoje, e ela está preocupada com o que vai acontecer amanhã. É uma pessoa extremamente organizada e ela tem várias resoluções para coisas no futuro, de preocupações que nem chegam a acontecer. Então, ela está se preparando para o pior sempre, ou está sempre preparada para o que está a acontecer, mas sem que essas coisas realmente aconteçam. Então, como que essa pessoa vai dormir? Eu costumo fazer alguma coisa, Júlia, e depois eu quero que você me dê sua opinião. Eu oriento muitas pessoas com preocupação a, antes de dormir, escrever todas as ocupações, tudo que está preocupada, mas escrever, tirar, eu acho que é uma forma de tirar do inconsciente e colocar para papel, porque ela sabe que está tudo ali, porque o preocupado, ele é controlador. Então, se ele souber que está tudo ali escritinho, ele vai ter uma noite melhor, né? Então, é uma coisa que eu simpatizo muito com o preocupado, e no sentido de que, dentro da acupuntura, ensinar a perdoar o passado, que não tem mais como consertar, né? Viver no presente e deixar o futuro vir, para a gente ter um mundo mais feliz, com expectativas de mais esperança, né? Aí, estilo de vida, né? Estilo de vida, isso aí todo mundo sabe dos estilos de vida, todo mundo diz, todo mundo orienta, como o Melanie falou, mas as pessoas não entendem, não é mágica.
consultar com o médico do sono, com o dentista do sono, com o psicoterapeuta, com o psiquiatra, com o médico acupunturista. O estilo de vida ele tem que ser mudado, né? E não tem muito o que se fazer. Orientar, porque estimulante, e depois eu vi que o trabalho mental é um estimulante, né? O estimulante, café, o chá, álcool, droga, estímulos luminosos, a pessoa que trabalha excessivamente sem intervalo, a pessoa que tem trabalho mental até tarde da noite, como que essa pessoa vai desligar essa mente analítica para dormir, né? Então, a higiene do sono, que todo mundo escuta muito, ela tem que ser colocada em prática, né? E como eu vou colocar isso na vida do paciente? Por exemplo, um paciente depressivo, ele não tem energia para fazer um exercício físico, nem que seja leve. Então, a acupuntura, ela ajuda muito. Eu tenho um professor que brinca que coragem, vontade, decisão, a gente não compra em farmácia, tá? Não tem remédio para essas coisas, né? E isso a acupuntura ajuda muito nessa coragem, nessa vontade, nessa decisão, né? Então, é uma forma de estar ajudando a pessoas a mudarem. E alimentação, não tem jeito, eu vou comer excessivamente, eu vou comer antes de dormir excessivamente, eu vou ter uma alimentação gordurosa, né? Mas à noite, esse sono não tem jeito de vir, né? Eu tive um paciente de 75 anos que foi sem dormir há muito tempo já. E sempre que vem paciente do sexo masculino, vou mandar no seu zap, tá ouvindo? Vem porque a esposa indicou. É muito comum isso, né? Então, a gente começou um trabalho, foi muito bacana, e ele começou a dormir 6 horas por noite, e estava super bacana. Aí passou um tempo, ele falou, doutora Josiane, sexta e sábado não tá bom. Aí eu disse, mas como não tá bom? Então vamos marcar uma consulta para a gente estudar o que nós estamos fazendo, para eu ver se tinha mudado alguma coisa na rotina, nas emoções, nos sentimentos, na vida dele, né? Então ele introduziu, porque ele estava dormindo melhor, ele estava mais feliz, ele introduziu bebida alcoólica na sexta e no sábado. E aí ele tinha um sono de qualidade de domingo a quinta e sexta e sábado sono ruim. Então, assim, voltei a falar sobre isso, sobre a questão, assim, não vamos beber, não é essa questão, é a quantidade dessa bebida, é a qualidade dessa bebida. E os exercícios físicos, hoje a gente tem os dois extremos, né? A pessoa que exercita demais e a pessoa que está completamente sedentária. Então, os dois extremos são muito ruins e o exercício físico antes de dormir, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar sempre alertando o paciente. Faz esse exercício, só tem à noite, faz pelo menos até às 8, para a gente poder ter uma qualidade de sono, assim, não ficar um sono hiperexcitado, né? E como que esse diagnóstico é interpretado na acupuntura, né? Ela faz um diagnóstico de sinais e sintomas, tá? Então, aquela paciente, como que eu vou elaborar esse tratamento, essa colocação de pontos, esses conjuntos de pontos que eu vou colocar nesse paciente? Como que eu vou elaborar isso para melhorar esse sono? Primeiro, a escutar o paciente, ver ele toda semana, aprender com esse paciente, entender como ele reage. Mas a acupuntura, ela tem vários padrões de desarmonia dentro da medicina tradicional chinesa. Aqui eu estou colocando alguns, porque a gente não era o objetivo esse. O objetivo é ver como que a gente pode proporcionar um bem-estar, um sono de qualidade, um mundo mais feliz para esse paciente. Então, a acupuntura, ela pega, por exemplo, quando o paciente tem aquele quadro que eu coloquei, de que se observa, não, é só ansiedade. Então, ela pega alguns sintomas. Então, a ansiedade isolada dentro dos padrões de desarmonia da acupuntura, o primeiro sinal e sintoma dela é insônia, palpitação, dor cardíaca, palidez, extremidades frias, que é um sintoma pouquíssimo valorizado na medicina ocidental e que, para a gente, ela tem uma importância nessa questão. Aí, quando a gente associa a ansiedade e o medo, né? O medo sempre vai estar associado com que algo terrível aconteça, né? Vai ter sobressalto, sinais físicos de tremores, frequência urinária, frequência intestinal também maior. E aí
fazer com que o paciente, e quando o Júlio estava falando lá da raiva, do pessoal que matava lá na antiguidade, eu lembrei muito, porque fazer meu paciente, quando a gente junta essas três emoções, ansiedade, raiva e medo, fazer ele assumir que ele sente raiva, que é raiva mesmo, que ele queria matar, que ele queria bater no paciente, na pessoa que ele está com raiva, é dificílimo. Não, não tem raiva não, eu só fiquei aborrecida. A negação das emoções, então, isso aí é preocupante, muito preocupante. Quando eu associo a ansiedade, o medo e a raiva, eu vou ter um ganho de irritabilidade, dor de cabeça frequente, hipersensibilidade, tensão no ombro, pescoço, costas, né, tremores, infartos. Voltou o som ficar ruim? Bom, quando eu arrumo, ajeito nos sentimentos, a ansiedade, o medo e a preocupação, eu vou ter aquele paciente com aquela preocupação, que é um sofrimento enorme para o paciente. Ele sofre de uma antecipação, gente, que eu falo que é um sofrimento de alma. A preocupação é tanto que quando ele chega e vê o que está por acontecer, ele até relaxa, porque não é aquilo tudo que ele imaginou. Só que ele vivenciou 10 situações diferentes para aquilo, né? Então, o preocupado é um paciente que me preocupa muito, né? E quando eu associo ansiedade, medo e pesar, que é muito comum hoje dentro da minha queixa no consultório, e acho que muito que todos nós vivemos, é muita situação em que enorme insegurança, o medo das perdas. Então, assim, quem não passou insegurança, medo e ansiedade nesse processo nosso de 2 anos que estamos completando aí com a pandemia? Então, se eu souber escutar, se eu souber ajudar meu paciente a identificar essas emoções, eu vou conseguir estar ajudando esse paciente a ter paz, calma, e vou fazer ele ter um mundo feliz dentro dele. E quando a gente está com um mundo feliz dentro da gente, a gente faz o mundo da gente ao redor mais feliz. E aqui, para finalizar, gente, eu queria dar umas sugestões. Às vezes eu escuto assim, eu não quero fazer acupuntura, não, eu tenho medo da agulha, né? Só explicando que a agulha incomoda em graus diferentes cada pessoa, né? E é só na hora. Depois que eu coloco a agulha, a paciente vai ficar lá 20, 25 minutos durante a sessão e ela não pode sentir dor. Então, isso é extremamente importante. Seria pouco produtivo o paciente lá ficar sentindo dor. Mas já temos, por exemplo, o relaxamento como a meditação. Já tem vários trabalhos científicos falando do benefício da meditação. O óleo de gergelim com óleo essencial de lavanda nos pés antes de dormir. Essa sugestão eu estou trazendo do meu marido, que é terapeuta Ayurveda, mas eu gosto muito dos óleos essenciais. Como o Júlio falou, a gente volta quando você sente um cheiro, você ativa o seu sistema límbico para uma lembrança. Então, os óleos essenciais, em gerais, quando bem orientados, eu acho uma prática muito bacana para ajudar no sono. Agora, o óleo de gergelim com óleo essencial de lavanda nos pés antes de dormir é uma sugestão muito boa. Outra sugestão, a gente escuta muito do chá ou suco de maracujá, né? Eu não tolerei, eu vou ser bem franca com vocês, eu não tolerei o gosto da noz moscada, mas a receita é 100 ml de leite morno com uma colher de café rasa de chá de noz moscada moída, tá? A respiração. Eu gosto muito da respiração. No entanto, quando eu vou colocar a agulha no meu paciente, eu falo com ele, respira. Porque quando você respira, a possibilidade de você desviar a sensação, ela é grande. Então, fica mais confortável. Mas eu gosto muito da respiração que eu chamo de 3 tempos, tá, gente? É a respiração que você puxa o ar e solta. De 3 vezes. Eu peço para o paciente fazer isso 2 ou 3 vezes, até mesmo durante a sessão, dependendo do grau que o paciente chega para essa acupuntura. Às vezes ele chega com muita ansiedade lá para mim. E a oração, independente de religião, eu acho que a oração
qualquer devoção é uma coisa que ajuda a trazer paz, tranquilidade, é uma coisa que traz esperança. Eu sou muito fã da oração, ela me acompanha todos os dias. Ô, gente, muito obrigada. Eu espero ter dado uma luz, uma sugestão, uma questão que possa ter esclarecido, que possa ter trazido uma tranquilidade, um mundo mais feliz para todos vocês. Muito obrigada, viu? E boa noite. Nós que agradecemos, doutora Josiane. Realmente você deu boas dicas, eu vou experimentar essas dicas porque o bem-estar, né, no dia a dia nosso é importante demais. Bom, nós abrimos aqui, quem quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Vamos aguardar alguém se manifestar. Acho que estão com receio de fazer perguntas. Lurdinha, mas eu me coloco à disposição. Você e a Ana Paula têm meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser tirar alguma curiosidade, pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, viu? Tá ótimo. Olha, todo mundo aqui parabenizando, estou recebendo também pelo WhatsApp, falando que o webinar foi excelente, né? Agradecendo. Então, eu acho que não tem... Lurdinha. Oi? Pois não, Ana Paula. Só primeiro agradecer, né, Melânia, a Josi e o Júlio, e falar que eu achei assim muito legal, e principalmente essa interação que a gente pode perceber do sono, né? E ver que o sono, ele abrange todo o nosso cotidiano, o dia, a noite, né? Ele vai envolver isso tudo, e para que a gente possa realmente ser uma pessoa mais equilibrada, para que a gente possa ser uma pessoa, né, mais feliz, mais significativa num mundo de hoje, que é um mundo assim tão maluco, né, tão cheio de coisa, tanto problema de saúde mental, tanto problema, tanta guerra, tanta coisa. Então, assim, eu acho muito legal e, assim, parabenizar, né, desse evento, dessa forma que eu acho que está sendo passado, de uma forma não só ali muito técnica, muito, né? Só a questão mesmo da saúde física, mas abrangendo todo esse slogan, né? Que foi que está sendo da Semana Mundial do Sono, e que eu acho que foi um slogan muito feliz para esse ano, né? Que a gente pode ver isso tudo. Então, agradecer todo mundo. Realmente, né? O slogan veio a calhar, né? Nesse momento tão delicado, como a Josiane falou, né? Que a gente está vivendo ainda, né? Mas se Deus quiser acabando, que é a questão da pandemia, e que traz muita insegurança para todos, muita mudança de vida, né? Em todos os sentidos. Então, alguém levantou a mão aí, vocês viram? O Jorge Cascardo levantou a mão. Jorge, fica boa noite. Boa noite, Jorge. Pode ser direto aqui para fazer a pergunta? Sim, pode, fica à vontade. Tá, ótimo a conversa, só algumas dúvidas a respeito da relação aí de algumas falas. Se der algum grilo, vocês me falam aí, tá? Tá. Primeiro, Josiane, na relação de estimulante. Você fala estimulante na relação do sono. Que estimulante seria esse? A ideia de composição dele? E o que seria e em que tempo? Porque o que a gente sabe, por exemplo, e com testes até feitos com aranhas, né, na própria colocação de um café, ela tem uma dificuldade muito maior de conduzir a produção de uma teia desencadeada pela cafeína presente no café. E estimulante, às vezes, o termo dele fica inadequado para alguns usos de alguns componentes que estão presentes e daria um prejuízo muito maior. Lógico que nós estamos conversando com profissionais
né? Mas, assim, para mim, até a dúvida, tá? Que eu tenho, assim, um pequeno conhecimento, uma ideia sobre o sono, e seria lá. E os óleos essenciais também. A finalidade é do óleo essencial ou é de uma massagem relaxante no pé? Porque todo o processo estaria ligado com o sistema límbico. E a relação toda desse óleo na própria absorção epitelial seria de dificuldade. Então, numa primeira pergunta, seria essa para você. E depois ali para o professor Júlio César, desculpe para a comunicação, né? No trabalho de conhecimento de sono, eu tenho a ideia dos dois momentos de sono não REM e o REM, na relação até de processo de eliminação de memórias ruins, inclusive pelo que eu carrego nela, que é a primeira parte do sono, e na segunda parte do sono, o processo de semântica daquilo de aprendizado. Porque há uma ideia muito errada a respeito de sono, que o cérebro nosso descansa. E ele não descansa. É uma hora que ele tem um trabalho de adaptação e colocação daquilo que aconteceu, principalmente aqui deve ter professores também, porque são vários profissionais, né? E da própria vida. Quando eu estou com alguém, eu trabalho e falo assim, nada melhor do que um bom banho, uma boa noite de sono, e amanhã a gente volta a conversar sobre esse assunto. Que a relação de aprendizado ela não é no dia. Até a gente vê gente aí passar a noite estudando para fazer uma prova, e isso já foi comprovado nas universidades americanas, que é completamente furado. Vocês me desculpem, eu falei muito, mas é para deixar claro o que eu quero, porque senão fica parecendo que a gente fez uma pergunta aleatória, sabe? Eu gosto de aprender. Então, assim, para mim foi novidade as colocações dessas duas perguntas inicialmente. Teria mais coisa, mas eu acho que o tempo não é adequado para a discussão, tá? Só colocando... Respondendo a sua pergunta, os estimulantes, eu tomo muito cuidado de falar da reação individual de cada um. E quando eu falo de estimulante, é individualmente, tá? Então, assim, eu chego com o paciente lá, para mim, toma uma garrafa de café. Não, eu começo a tomar a garrafa de café 4 horas da tarde e vou tomando até 8 da noite. Tem pessoas que isso desperta muito. Então, é uma reação individual. Igual o chá de chá verde. Tem pessoas que tomam 2 litros de chá verde por dia, né? Então, é uma reação individual. E tem pessoas que tomam e não tem. Mas quando eu falo estimulante mesmo com a relação ao sono, é drogas, o álcool, né? Eu citei o café e o chá porque são coisas que eu vejo consumo abusivo. Não é eu tomo aquele cafezinho de manhã, não. Eu tomo uma garrafa térmica a partir de 4 horas da tarde. Então, isso vai ter que ser muito conversado de acordo com os pacientes mesmo. Agora, os estimulantes reais mesmo são o álcool. Ele realmente, ele até provoca um relaxamento inicial, tá? Tem gente que chega para mim e fala assim, mas se eu tomo uma cervejinha, melhora o meu sono. Só que quando chega 2 horas da manhã, ele acorda, porque passou a fase do relaxamento para a fase do estímulo. Tá? Então, isso é individual. Agora, do óleo, foi a primeira pergunta, porque eu fiz o curso de aromaterapia, tá? Não posso exercer, porque como médico, o Conselho Federal de Medicina não deixa eu exercer, mas foi uma das primeiras perguntas, gente, como é que esse óleo vai entrar aí, que o óleo não entra, tal? Bom, a explicação que eu tenho é que o óleo de gergelim, ele é carreador, igual o óleo de coco, igual o óleo de bala-ashwagandha, tem vários óleos que são carreadores. Então, ele levaria o óleo essencial para o organismo, tá? Carreando mesmo, pela via vascular mesmo, entraria. Me garantiram que sim, tá? Eu não fiz nenhuma pesquisa científica, não. Posso fazer e pegar o seu contato e te retornar, tá? Me comprometo com você a fazer isso, que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Como que esse óleo vai entrar aí, gente? Esse trem não entra, não. O que me explicaram e eu aceitei porque a minha experiência com óleo essencial é muito boa e lamento não poder realizar no consultório. Eu realizo só de uma forma aromática, né? Ou algum paciente que tem uma curiosidade, eu dou uma orientação. Então, é uma experiência muito positiva. Agora, a explicação que foi dada é que ele é um carreador, dele entra, tá? Mas eu me comprometo a dar uma resposta mais científica para você.
É porque o uso da acupuntura são pontos de endorfina. Então, eu teria uma relação de liberação Isso. e aí uma resposta até para situações que o próprio professor Júlio falou lá a respeito do comportamento que a pessoa teve negativo durante o dia. Né? Mas o óleo, assim, é só para conhecimento mesmo, viu? Não é chatice, não. Me garanti. Não achei. O que eu estou te falando. Foi a primeira pergunta que eu fiz, tá? Como a experiência foi boa, eu aceitei. Jorge, com relação às perguntas que você dirigiu a mim, então, inegavelmente, né, tem muitos estudos, a Melanie podia até falar mais sobre isso, mas eu li alguns livros esse ano, e realmente tem muitas pesquisas que afirmam que durante o sono existe uma consolidação do aprendizado. Tem muitos estudos sobre isso, tem uma farta literatura científica sobre a consolidação do aprendizado durante o sono, né? Tem até estudos interessantes com delineamento, assim, que a pessoa, você coloca 2 grupos de pessoas que têm aulas, uns que dormem depois, né? Enfim, e você vê, você faz testes depois desse sono para ver a consolidação do aprendizado. Isso é fundamental. O que eu acho que tem uma colaboração muito frutífera, né? Eu acho que a Melanie também percebeu isso no congresso, é que eu acho que ainda é pouco explorado pela medicina do sono a questão da interpretação dos sonhos. Porque os sonhos, eles têm uma linguagem simbólica incrível. Por que os sonhos têm uma linguagem simbólica incrível? Porque nós, seres humanos, trabalhamos com simbolismo. Todos nós aqui sabemos, todos nós temos essa experiência. Se você tiver uma discussão com um amigo, ou uma discussão no trabalho, ou uma discussão com o cônjuge, e várias pessoas testemunharam essa discussão, as interpretações do que aconteceu ali, quem foi ofendido, quem foi agressivo, o que foi dito, são as mais variadas possíveis, porque o ser humano ele tem uma capacidade de ver o fenômeno exterior, a realidade exterior, e processar a partir da sua linguagem, né? O Wittgenstein fala que o tamanho do meu mundo é o tamanho do meu recurso linguístico, né? Os esquimós, eles têm 7 palavras para branco. Por que eles precisam de 7 palavras para branco? Porque a cor do branco, em quem mora no gelo, é fundamental para a sobrevivência, inclusive, né? Ora, esse poder que nós temos de analisar a realidade e processar através de símbolos linguísticos, imagens, sons, significantes, significados, isso é levado para o processamento do sonho. E o sonho tem uma capacidade de fazer uma série de conexões, tanto com experiências angustiantes, como experiências prazerosas, como experiências que acionam toda sorte, que a gente tem uma gama de sentimentos, né? Tristeza, vergonha, raiva, medo, inveja, né? Excitação, apatia, mal-estar. A gente, ao longo de um dia, a gente atravessa uma série de experiências, né? E essas experiências, elas são simbolizadas de forma metafórica durante o sono. A grande sacada da interpretação do sonho é que quando você pede ao paciente, me diga, você sonhou com uma margarida. Se você perguntar para ele o que você lembra sobre margarida, e não sobre rosas de uma maneira geral, mas por que você escolheu o diretor desse filme, o sonhador, por que ele escolheu margarida e não qualquer outra flor? E ele vai fazer uma série de conexões associativas com essa palavra. Essas conexões serão super reveladoras. E aí, obviamente, que a psicologia, ela trabalha muito semelhante à medicina nesse sentido. À medida que você vai interpretando sonhos, você vai ver que tem um padrão interpretativo da realidade. Isso a gente chama de neuroses, né? A neurose nada mais é do que um padrão rígido de interpretação da realidade. E aí você vai, obviamente, se você é um psicoterapeuta, se você é um psicólogo, você tem a capacidade de diagnosticar o modo como essa pessoa processa a realidade. E você vai estabelecer uma relação entre o modo de processamento da realidade e as perturbações do sono. Se você fazer esse trabalho conjunto,
da medicina do sono, com todas essas técnicas, e você compreender o modo de funcionamento do seu paciente, ele vai poder transformar a sua realidade de um modo mais saudável. E provavelmente a angústia, a ansiedade, o medo, a depressão, ou a angústia de fracasso, seja lá qual for a natureza, que a gente chama isso de natureza de angústia de base, vai ficar mais clara para esse paciente qual é o modo de apreensão dele da realidade. Inclusive porque quando o paciente fala que ele tem medo, você não sabe medo do quê. Quando o paciente fala que ele tem ansiedade, você não sabe ansiedade do quê. Porque esses padrões, eles são muito complexos, né? É relativamente fácil dizer para o paciente que deve ficar tranquilo. Agora, qual é a causa verdadeira e mais profunda da ansiedade dele? E o sono e seus símbolos ajudam você a decifrar essa chave interpretativa. E ele começa a ter acesso a uma linguagem de construção da realidade, né? É como se a gente fosse um computador que tem um processo viciado, né? E quando você começa a decodificar esses padrões de interpretação da realidade, ele tem consciência desses padrões de interpretação da realidade e ele pode transformar esses padrões de interpretação da realidade. O que claramente vai mudar a relação que ele tem com a angústia de base. Pode ser queda no sem fim, medo, angústia de separação, angústia do fracasso, delírios de ruína, sentimentos persecutórios, vergonha, medo, raiva, agressividade, repressão sexual. A gente nunca sabe o que tem na base. É fácil dizer que o paciente está ansioso, angustiado, mas a natureza mais específica dessa ansiedade, a interpretação do sonho pode ajudar. E isso é muito fantástico, ver isso acontecer, ver o paciente Obrigado vocês dois, viu? A sua linguagem, né? Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Eu só quero agradecer essa visão fantástica, que eu já trabalho um bom tempo com sono, que o Júlio, né, e a Josiane nos acrescentou, e também a Milânia, assim, foi muito bom, tá? Agradeço a doutora Lurdinha pelo evento, e vocês estão todos de parabéns. E são palestras que, assim, que eu vou ouvir várias vezes, e cada pedacinho que eu ouvir eu vou sedimentar e vou analisar, e vou ver que vai me acrescentar muito mais na minha vida pessoal, na minha vida familiar, conjugal e na relação com meus pacientes. Muito obrigada e parabéns. Obrigada a você, Deise, pela ajuda também, né, para que isso acontecesse. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Vou agradecer a vocês, né, mais uma vez, por se dispor a dar essa aula para a gente. Foi realmente um webinar fantástico. Muito obrigada. Eu queria dizer só uma última coisa para todo mundo. Obrigado. Eu acho que a gente tem um campo muito frutífero quando a gente interage. Medicina, acupuntura, odontologia. Essa interação multidisciplinar é muito rica. E da minha parte específica, eu queria dar uma dica. Todo dia, quando vocês acordarem, se vocês tiverem a recordação de algum sonho e vocês tiverem uma lembrança, um chocolate que aparece no sonho, um leão, ou você mesmo conversando com uma amiga que você não vê há muito tempo, só faça a seguinte pergunta: o que essa pessoa, esse símbolo, esse objeto me recorda? Né? Então, assim, sei lá, se eu sonhei com um elevador, eu falo assim, nossa, o que é elevador? Não, elevador para mim é uma coisa que sobe. Nossa, agora eu estou lembrando que eu tive num shopping essa manhã, o elevador estava quebrado. Nossa, e agora que eu lembrei que nesse shopping eu estava pensando nisso e aconteceu aquilo. Então, você vai fazendo essa cadeia associativa. O que uma coisa lembra a outra? E aí você vai ter vários insights incríveis, né? Às vezes você tem insights metafóricos. Nossa, o elevador é a metáfora de chegar mais rápido. Porque eu lembro que a minha amiga falou assim, vamos de elevador, é só um lance de escada, mas eu queria chegar mais rápido sem gastar energia. Eu falei assim, nossa, isso é uma metáfora do baixo gasto de energia. Nossa, ultimamente eu tenho pensado em como trabalhar menos, porque eu estou achando muito cansado. Enfim, você vai entendendo essas conexões associativas. Você vai ter grandes insights sobre o que está acontecendo com você
nesse momento da sua vida? É um exercício super simples, é uma pergunta simples. O que esse elemento simbólico me conecta? Aí esse novo, o que ele me conecta? Você vai fazendo conexões. Aí você fala assim, caramba, eu estou com essa questão de vida neste momento. Essa é a minha questão, que foi acionada por algum evento do resto diurno. Tá bom? Um abração para vocês. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Tchau.